Olá, professora, eu sou a Maria Eduarda Guedert, acadêmica do primeiro semestre de Direito, e no meu trabalho de Criminologia eu irei apresentar sobre o feminicídio. Então, primeiramente, para a gente compreender sobre esse fenômeno tão negativo na nossa sociedade e que prejudica tanto as mulheres, e para conseguirmos entender efetivamente o que é feminicídio, precisamos começar do início, que é entender o conceito de feminicídio, o que esse crime é. O feminicídio, ele é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, ou também em decorrência de violência doméstica. A Lei 13.104 de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Entretanto, diferente do que muitas pessoas, principalmente os setores mais conservadores, pensavam, o feminicídio ele não vai ser enquadrado em todos os crimes de homicídio contra a mulher, mas sim nos casos em que esse homicídio, essa vítima, sofrer essa agressão por conta de ela ser uma mulher ou por violência doméstica. Então, nesses casos, seria enquadrado como crime de feminicídio e teria esse qualificador. Portanto, a lei de feminicídio não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulher como um ato de feminicídio. O desconhecimento do conteúdo levou a diversos setores, principalmente os mais conservadores, a questionarem a necessidade de sua implementação. Devemos ter em mente que a lei somente aplica-se nos casos descritos a seguir: a violência doméstica ou familiar, quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando o homicida é um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela. Esse tipo de feminicídio é o mais comum no Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, em que a violência contra a mulher é praticada comumente por desconhecidos, geralmente com a presença de violência sexual, ou também nos casos de menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher, quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher. Portanto, quando o assassinato de uma mulher é decorrente, por exemplo, de latrocínio, roubo seguido de morte, ou de uma briga simples entre desconhecidos, ou é praticado por outra mulher, não há configuração de feminicídio. O feminicídio somente qualificará um homicídio nos casos descritos nos tópicos acima, como foi citado anteriormente, por conta de violência doméstica ou misoginia, que é o crime cometido contra a mulher pelo fato de ela ser uma mulher. Então, qual que é a importância e o objetivo da lei de feminicídio? Também é importante, como nós conhecemos agora mais a fundo o que é feminicídio e como os crimes contra a mulher são enquadrados em feminicídio ou não, também precisamos entender sobre a importância da lei do feminicídio e como ela é manifestada na nossa sociedade. Em razão dos altíssimos índices de crimes cometidos contra as mulheres que fazem o Brasil assumir o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher, há a necessidade urgente de leis que tratem com rigidez tal tipo de crime. Dados do mapa de violência revelam que somente em 2017 ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil. Além disso, a nossa cultura ainda se conforma com a discriminação da mulher por meio da prática expressa ou velada da misoginia e do patriarcalismo. Isso causa a objetificação da mulher, o que resulta em casos mais graves no feminicídio. A imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres e os altos índices de feminicídio apresentam justificativas suficientes para a implantação da Lei 13.104 de 2015. Além disso, são necessárias políticas públicas que promovam a igualdade de gênero por meio da educação, da valorização da mulher e da fiscalização das leis vigentes. E como funciona a pena para os crimes de feminicídio? Por se tratar de uma qualificadora de homicídio, a pena para o feminicídio é superior à pena prevista para os homicídios simples. Enquanto um condenado por homicídio simples pode pegar de 6 a 20 anos de reclusão, um condenado por feminicídio pode pegar de 12 a 30. Isso iguala a previsão das penas para condenados por homicídio qualificado e feminicídio. E a principal forma de a gente conseguir também reprimir os dados do feminicídio, além de, como foi citado anterior, da mudança da nossa cultura misógina e patriarcal e também da criação de leis rígidas e eficazes, também é compreendermos o cenário do nosso país. Portanto, eu vou citar alguns dados de institutos de pesquisa para que nós conheçamos mais a fundo como que o feminicídio se manifesta na nossa sociedade brasileira. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, em 2007 e 2011, ocorreu em média um feminicídio a cada 1h30 no Brasil, o que resultou em um total de 28.800 feminicídios registrados no período.
O mapa da violência de 2015 aponta a ocorrência de 13 feminicídios por dia no Brasil, contra os 16 apontados nas amostras do IPA, de 2007 a 2011. A maior parte desses crimes é praticada por homens que vivem ou viveram com as vítimas, sendo namorados, parceiros sexuais ou maridos. Além dos altos índices de feminicídio, existem ainda muitos casos de estupro e lesão corporal gerada por violência doméstica. Diante de tantos dados de crimes cometidos contra as mulheres e do fato de o Brasil ocupar o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher, ficando à frente de países árabes em que a lei islâmica é incorporada no sistema legal oficial, é necessário pensar a origem de tanta violência. E como afirmam algumas teorias feministas, a origem dessa violência está na cultura patriarcal e misógina que ainda permeia a nossa sociedade. Esse tipo de cultura somente pode ser revertido com políticas que promovam a educação, a igualdade de gênero e a fiscalização da lei, além de leis como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que criminalizam e propõem punições específicas e mais severas para quem pratica crimes de violência contra a mulher. Portanto, para finalizar esse trabalho, após conhecermos a fundo um pouco mais sobre o feminicídio e também como ele atua no Brasil, como é a questão de leis e o enquadramento desse qualificador dentro dos crimes de homicídio contra a mulher, é muito importante citar o caso Maria da Penha, que foi o caso que batizou a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, no ano de 1983, Maria da Penha Fernandes, nascida no Ceará, sofreu uma tentativa de homicídio que a deixou paraplégica. O autor do crime foi seu próprio marido e pai de suas 3 filhas, o professor universitário de economia Marco Antônio Herredia Vieiros. Na época, ele tinha 38 anos e suas filhas com idade entre 6 e 2 anos. Na primeira tentativa de assassinato, Marco Antônio atirou em suas costas enquanto ela ainda dormia, alegando que tinha sido um assalto. Depois do disparo, foi encontrado na cozinha, gritando por socorro. Ele dizia que os ladrões haviam escapado pela janela. Maria da Penha foi hospitalizada e ficou internada durante 4 meses. A cearense voltou para casa paraplégica e teve de ser mantida em regime de isolamento completo. Na segunda tentativa de homicídio, o marido a empurrou da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la embaixo do chuveiro. Ele foi a júri 2 vezes, uma em 1991, quando os advogados do réu anularam o julgamento, e outra em 1996, em que o réu foi condenado a 10 anos e 6 meses, mas recorreu. O caso demorou mais de 15 anos para ser definitivamente julgado e acabou sendo denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos das Organizações dos Estados Americanos, que acatou a denúncia de um crime de violência doméstica pela primeira vez. Marco Antônio foi preso em 28 de outubro de 2002 e cumpriu apenas 2 anos de prisão. Hoje está em liberdade. Após tentativas de homicídio, Maria da Penha começou a atuar em movimentos sociais contra a violência e impunidade e hoje é coordenadora de estudos, pesquisas e publicações da Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Violência no Ceará. A história de Maria da Penha pode ser conhecida em sua biografia que escreveu em 1994, intitulada Sobrevivi, Posso Contar. Hoje ela atua junto à Cooperação de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Fortaleza e é considerada símbolo contra a violência doméstica e batizou a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006. Então é assim que eu finalizo meu trabalho e muito obrigada pela atenção.